Olá pessoal, aqui Daniele Neri e esse é mais um Reconstruindo o que o filme destruiu. E o filme que vamos comentar hoje é o filme O Sonho de Mary Grey. Para começar, nós vamos falar do título do filme, O Sonho de Mary Grey. Todo o filme é voltado para o sonho de Mary, que é ser mãe. Ela queria ser mãe. Porém, no decorrer do filme, a gente acaba chegando à conclusão que, apesar dela ter esse sonho, quem era de fato obcecado para ter um filho era o esposo dela, o Jonathan. Aí já podemos começar a crítica do filme, porque na verdade o sonho de Mary só se realizou porque na verdade o marido de Mary estava obcecado que ela fosse mãe, porque sabia que isso era o sonho dela. E para realizar esse sonho, ele cometeu uma tremenda bobagem. Que bobagem, Dani? Que bobagem? Bem, ele conversou com a sua esposa e o seu próprio irmão, o Aaron, para que eles tivessem um filho, já que Jonathan não podia ter filhos. Porém, o detalhe é que esse filho seria considerado de Jonathan e não de Aaron. E perante a sociedade, já que eles já tinham 7 anos de casados, todos iam pensar que o filho na verdade era do casal. Dá para ver que isso não vai dar bom, né? Então a primeira observação que temos para fazer aqui é sobre o personagem, o esposo, Jonathan, que por acaso no filme se justifica na Bíblia de querer ter um filho do irmão. Agora vamos aqui um parênteses sobre o que a Bíblia fala, porque na verdade, na época da Bíblia, por uma questão de amparo às viúvas, quando um irmão morria e não deixava filhos, para aquela mulher não ficar sem filhos e sem marido, então a lei daquela época da Bíblia, do povo judeu, dizia que o irmão do falecido deveria se casar com a esposa do irmão que morreu, para aí então ela ter filhos e tal, ela não ficar desamparada. Mas isso era no caso do marido morrer. Então veja bem o que Jonathan fez. Ele, obcecado para realizar o sonho de Mary, ele se submeteu a isso, de colocar, de entregar de bandeja a esposa dele para o seu próprio irmão. Tá certo isso, gente? Claro que não. Agora vamos falar da personagem Mary. Para começar, ela diz durante o filme que ela se casou para ter segurança. O que fica subentendido que ela não casou por amor ou porque era amiga do seu esposo, mas para sua própria segurança. Ela queria ter um esposo, uma família e alguém que a protegesse. Fica claro no decorrer do filme que amizade mesmo ela tinha com o cunhado. E essa amizade acabou virando amor, depois que o marido de Mary resolveu deixar os dois a sós, porque quando ele conversou com os dois, eles não admitiram que isso pudesse acontecer, que jamais eles fariam isso. Porém, ele saiu de casa, foi fazer uma viagem, resolveu umas coisas, negócios, e deixou de propósito a esposa com o irmão sozinho em casa por um tempo. E nesse tempo, adivinha só o que aconteceu? Aaron e Mary acabaram se apaixonando. E de fato, Mary ficou grávida. Mas Mary, a princípio, demonstrou total indignação contra o marido, porque ela jamais faria isso, porque afinal de contas era uma mulher honrada, uma esposa honrada, que amava e respeitava o seu esposo e portanto jamais faria isso. Agora vamos falar do personagem Aaron. Aaron já dá a entender no início do filme que é um sem vergonha. Ele volta da cidade para a fazenda, onde é a fazenda do irmão, que é casado com Mary, e lá ele passa a ser pressionado para se casar com uma jovem moça
que estava esperando por ele, né, desde o tempo que ele foi para a cidade. Ela esperou por ele porque queria se casar com ele. E todo mundo ficou pressionando para ele casar com ela. Ele acabou se encontrando com ela e começou com a mão boba, né, querendo a merenda antes da hora. E ela sim tomou uma atitude de mulher honrada e não deixou ele passar a mão nela não. Tirou a mão dele e falou: aqui só casando. E olha só o que ele respondeu para ela, que ela não entendia porque os homens têm necessidades. Quer dizer, então, que ela tinha que se submeter às necessidades do bonitão. Mas ela foi mais esperta do que isso e pulou fora. Nessa cena ficou bem claro que, na verdade, ele não queria de fato se casar com a moça, mas ele queria sim a merenda. Aaron, quando ouviu a proposta do irmão, achou um absurdo, demonstrou, né, que como que ele ia fazer isso, imagina, a cunhada dele. Porém, ele não resistiu, assim como Mary também não resistiu quando os dois ficaram sozinhos. Então veja bem, gente, os três personagens aqui, na verdade, falharam, os três. Primeiro, o marido, que não se oferece à esposa. O próprio Aaron disse a seu irmão que se ela fosse a esposa dele, que ele não deixaria jamais que ninguém a tocasse. Mas Jonathan resolveu dar de bandeja a própria esposa, porque queria se livrar da vergonha de não ser pai, de não ser capaz de engravidar a própria esposa. Porque a condição para que ele deixasse o irmão ter um filho com a própria esposa era que esse filho para a sociedade seria dele. Então veja bem o que o filme está desconstruindo. Olha só o que motivou ele a oferecer a própria esposa para o irmão. Na verdade, o que ele não aguentava mais era sofrer por ver a esposa sofrer em não realizar o sonho de ser mãe. Ou seja, ele não quis aceitar a vontade de Deus sobre a vida dele. Ele quis dar um jeito. E esse jeitinho era com pecado. Já Mary casou pelo motivo errado e acabou se apaixonando depois. Mas escolhas são escolhas, não é mesmo? Depois que você se decidiu se casar, já se casou, agora continue, permaneça casado, continue com a pessoa que você escolheu. Ela não foi obrigada a casar. Ela decidiu se casar pelo motivo de eu quero segurança. Não que esse motivo seja de todo errado, não tem problema, desde que ela cumprisse a aliança do casamento sem trair o esposo. Já o irmão Aaron, quando viu que o irmão ia sair de casa e forçar que os dois ficassem a sós, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter se retirado, ele deveria ter ido embora também. Se você vai resolver alguma coisa, eu também não vou ficar aqui com a minha cunhada, só eu e ela, não. Que absurdo, você tá tentando forçar uma situação pra gente poder ter um filho pra você. De jeito nenhum eu não vou ficar aqui. Mas não, o que ele fez? Ele permaneceu lá. E o que aconteceu? Aconteceu algo pior do que o que era o plano de Jonathan, porque Jonathan queria apenas que os dois tivessem um filho para ele. Mas o que aconteceu foi algo inesperado. Os dois se apaixonaram. Apesar disso, Mary disse ao seu esposo que nunca mais aquilo ia acontecer, que ela decidiu que ela ia ficar era com o seu esposo, mesmo estando grávida do seu cunhado. Caminhando para o final do filme, Mary ganha a bebê, é uma menina, que ela homenageia, né, a avó, né, a mãe dos dois, né, do marido e do cunhado, que se chamava Sarah. Quando o marido vê que é uma menina, ele demonstra uma certa decepção, porque ele queria um filho homem, mas tudo bem. Depois Mary começa a passar muito mal e arder em febre, e os dois ficam sem saber o que fazer, o marido cuidando da esposa e o cunhado cuidando da bebê. Até que chega um ponto que o cunhado decide sair para ir procurar um médico em meio a uma tempestade de neve. Nessa hora, o marido se põe como o esposo e o pai da nenê e fala: não, é minha esposa, é minha filha, quem vai atrás do médico sou eu, né? No caso, quem vai se arriscar nessa tempestade de neve sou eu. E ele vai à procura do médico, porém ele morre. A tempestade de neve estava muito forte e ele acabou morrendo. Mary, a neném e o cunhado ficaram bem e enterraram Jonathan.
Agora que o esposo estava morto e então Mary era viúva e ela estava com um filho nos braços que era na verdade do cunhado, o que ela faz? Para manter a pose de que ela era uma senhora honrada, fiel ao esposo, que ela não foi, porque ela traiu o esposo com o cunhado, ainda que amando do próprio marido, mas mesmo assim não deixou de ser pecado, ela agora se recusa a viver o grande amor da vida dela, que no caso seria com o cunhado. Ora, olha só a bagunça que o filme fez, porque ela sendo viúva, ela poderia sim se casar novamente. Se não fosse com o cunhado, poderia ser com qualquer outra pessoa. E o filme dá a entender que ela simplesmente não casou novamente e criou a filha sozinha. O filme conta também que Aaron permaneceu solteiro. E como a filha Sarah agora já estava com idade para ir à faculdade, ela pergunta à mãe se tem algum problema se ela for visitar o tio Aaron, que para ela é o tio. Veja só como, na verdade, a mãe só não quis viver o grande amor da vida dela porque ela queria passar essa reputação de esposa fiel, porque ninguém ficou sabendo, né, do caso que ela teve com o cunhado, esposa fiel que era apaixonada pelo marido e tal, e que depois que o marido morreu ela preferiu ficar sozinha, porque ela era uma santa esposa maravilhosa que respeitava e amava o seu falecido marido. Mas na verdade o que para mim ficou claro é que ela sentiu muita culpa, muito remorso, não sei se arrependimento, mas muito remorso por ter traído um marido que foi capaz de arriscar a vida por ela. Então veja aí se você pegou a nossa análise do que foi desconstruído aí nesse filme, né? O filme passa a ideia de que tudo bem fazer qualquer coisa para realizar um sonho, o que nós como cristãos não podemos admitir, porque na verdade, mais importante do que realizar os nossos próprios sonhos é realizar a vontade de Deus para nós. Outro detalhe é a gente reparar aí as motivações de cada personagem. A motivação do marido era porque ele tinha vergonha de não ser pai, ele tinha vergonha de não conseguir engravidar a esposa. A motivação de Mary para casar sem amor. A motivação de Mary depois, que já era viúva e que agora sim teria o direito de se casar novamente, seja lá com quem fosse, e que dos males o menor que ela ficasse, né, deixasse o pai real da filha dela criar a própria filha, que por acaso também era o amor da vida dela. Então na hora que ela tem o direito de se casar com quem ela de fato ama, e agora o motivo seria porque amava, então ela não faz isso, ela não casa e cria uma filha longe do pai. Isso também eu achei uma atitude dela covarde, porque ela distanciou do verdadeiro pai, uma menina que poderia ter sido criada junto com o pai, recebendo todo o amor, todo o afeto que é tão importante para a criança. Não, o que ela fez, ela afastou a filha do verdadeiro pai. E por que ela fez isso? Olha aí a motivação também egoísta, a motivação errada, porque ela queria parecer que era uma mulher honrada, que respeitou e amou sempre o seu marido, e portanto agora aquele era o amor da vida dela, e ela respeitou e amou muito ele, então por isso agora não ia se relacionar com mais ninguém. E Aaron simplesmente se aproveitou da situação, se encantou pela própria cunhada e se deixou levar pelas suas paixões carnais, lembrando da frase que ele disse lá no início do filme, que os homens têm suas necessidades. Ele foi satisfazer a sua necessidade e acabou apaixonado pela própria cunhada. Outra atitude errada de Aaron também é, sabendo ele que a menina era filha dele, ele passar esse tempo todo sem nunca visitar a própria filha. Eu acho que um pai lutaria mais por um filho. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso Reconstruindo o que o filme destruiu. Espero que vocês tenham gostado, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.